Olha quem tá aqui, olha quem tá aqui. Amigo, muito boa noite. Cheguei Que corrido. Eu alegria cheguei de ter. corrido. Já tô aqui, mas cheguei na hora, viu? Para dar Não, uma força. você 19h20. não é, você não é 10, você é 1000, meu amigo. Eu sei de toda a sua correria para você estar aqui. Sabe assim, é emocionante estar com você aqui por dois motivos. Porque sempre estar com você, na verdade, por três motivos. Porque sempre estar com você é muito bom. Motivo 2, porque a gente sabe, eu sei de todo o esforço que você faz para estar aqui. E motivo 3, porque você veio com uma live super especial aqui para brindar o lançamento aí do Nova Era da Responsabilidade Civil, que foi aberto ontem. Então, hoje você está aqui com uma primeira grande visita desse período, que é o período de inscrições, né? Lembrando que as inscrições vão até dia 20. Amigo, que alegria. Que alegria. Eu, sem dúvida, o Nova Era da Responsabilidade Civil marca um momento diferente, muito especial do estudo da responsabilidade civil. E, aliás, a responsabilidade civil, amigo, é hoje a matéria que mais ocupa os tribunais, né? Não vamos Sim. esquecer disso, porque se nós considerarmos que as demandas dos juizados especiais cíveis são fundamentalmente sobre responsabilidade civil, né? Sem medo de errar, mais de 90% das demandas dos juizados versam sobre responsabilidade civil. Se acrescentarmos a isso que a responsabilidade civil está capilarizada de maneira tão grande no sistema jurídico, Salomão, que a responsabilidade civil alcança o direito do trabalho, que alcança o direito administrativo, que alcança, meu amigo, pasmem, o direito penal. A responsabilidade civil tem alcance até no direito penal. Então, certamente, eu não tenho dúvida disso, os colegas têm hoje uma noção muito clara disso e vão fazer questão de estar no Nova Era da Responsabilidade Civil, que acho um curso oportuno, extremamente completo e, sobretudo, de fácil acesso. Porque também, amigo, não dá para falar da responsabilidade civil que não existe, né? Da responsabilidade civil do futuro. A gente tem que viver agora um pouquinho dessa responsabilidade civil de agora, né? Desse momento. Só para te dar uma informação, Cris, ainda não saiu a Justiça em Números do ano de 2022, né? Com vinculação a 2023, mas a gente tem acesso aí pelo site do CNJ ao Justiça em Número de 2021, que foi publicado em 2022. E aí, só para completar sua informação, a Justiça em Números ela nos indica que 71% de todas as demandas judiciais que estão rodando no país, eu acho que ele caiu, ou foi eu que caí? Deixa eu ver aqui. Eu acho que a conexão do Cris caiu. Tô Ou aqui, fui eu? tô aqui, tô te Voltou, pronto. É porque começou a rodar aqui. Então, assim, a Justiça em Número diz que 71% das demandas que tramitam em todos os tribunais do país, 71% são na Justiça Comum. Dessas 71%, das 5 maiores são de direito civil. Dessas 5, 3 são espécies de responsabilidade civil. Putz. Né? Aí você bota Então, responsabilidade do consumidor, responsabilidade do seu... Aí vai meu tudo. amigo, basta a gente dizer uma coisa, basta dizer que 71% das demandas versam sobre responsabilidade civil. O profissional precisa estar antenado, porque a responsabilidade civil é o carro-chefe das ciências. E aí eu queria agregar um tópico aqui, me permita, viu, professor Salomão, um tópico que eu acho que é muito importante. A responsabilidade civil é uma matéria, sob o ponto de vista legislativo, sob o ponto de vista da legislação e sob o ponto de vista quantitativo, sob uma ótica legislativa quantitativa, a responsabilidade civil é uma matéria relativamente reduzida. Sim. No Código Civil, ela vai do artigo 924 até o 950 e alguma coisa. E aí pronto, enfim. Não são muitos artigos, 927 até 954. Agora, se você for analisar, meu amigo, sob o ponto de vista legislativo, uma legislação relativamente reduzida, objetiva, direta, mas com uma colaboração jurisprudencial extraordinária. Nós não podemos esquecer que
o dano moral foi reconhecido primeiro na jurisprudência do STJ, para depois merecer, do Supremo primeiro, do Supremo Tribunal Federal primeiro, do STJ depois, para depois ir merecendo normatividade. Dano moral. Ou seja, nós vamos falando de uma matéria que hoje tem uma colaboração impressionante da jurisprudência. Portanto, estar atualizado sobre ela parece essencial. Você não acha não, meu amigo? Sim, sim. A diferença de dano estético, a separação de dano estético e dano moral, ela é jurisprudencial, ela só existe na súmula. E aí tá tudo bem. Então a pessoa ela tem que estar muito conectada. Por exemplo, no mundo acadêmico, Cris, é muito tranquilo falar isso. A perda de uma chance. Existe a perda de uma chance, o mundo acadêmico, beleza. Mas como é que você vai colocar a perda de uma chance numa petição inicial? Como é que você vai diferenciar a perda de uma chance de lucro cessante? E pior, como é que o juiz vai calcular o valor da perda de uma chance? Porque quando a galera pensa em perda de uma chance, pensa no caso do show do milhão, que é um cálculo praticamente aritmético, né? 1 milhão, o cara tem 4 chances, 250 mil é a probabilidade. Mas, perda de uma chance por um concurso público. E aí, como é que faz o cálculo? Então, assim, é uma matéria que precisa de uma atualização, não é nem atualização, mas precisa de um aprofundamento por parte do advogado, precisa de um aprofundamento por parte do servidor, do juiz, né? E aí a gente discute a responsabilidade civil sempre, né? A gente tá ali, mas aconteceu isso aqui, o que é que você acha? Eu mando mensagem, Cris, o que é que você achou desse caso aqui? Então, assim, é uma matéria que não para. Tirando família, ela é a segunda matéria mais sensível às mudanças sociais. Perfeito. Perfeito. E já que você tocou nesse assunto, é interessante, né? Você falou assim, no show do milhão, o cálculo é mais aritmético, nas demais hipóteses de perda de uma chance, o cálculo é bem mais complexo, você está certíssimo, né? Se a gente pensar na perda de uma chance do médico, na perda de uma chance do advogado, a gente vai ter um influxo tão grande, né? Um influxo tão forte de variedades, de possibilidades, enfim, são tantas nuances envolvidas e subjacentes que é impossível um cálculo pré-definido. Então, certamente, seguramente, quando a gente fala de perda de uma chance do médico, do advogado e de outras situações que não são tão simples de calcular, a gente vai ter grandes dificuldades. Do mesmo modo, amigo, você tocou em outro assunto. Eu estou aqui somando os assuntos que você tocou para demonstrar a importância dessa atualização jurisprudencial. Num outro aspecto, nós não podemos esquecer que na acumulação de dano moral e de dano estético, de dano moral e de dano à imagem, de dano moral e de outras categorias de danos, eu não quero me referir ao dano material, porque em relação ao dano patrimonial, a gente volta para a lógica da restituição integral, aquilo que os latinos chamavam de restitutio in integrum. Ou seja, ali é o cálculo do taxista, né? O caso do taxista. Bateu no carro do taxista, quebrou a lanterna, quebrou o paralama, custa quanto? X. Então é aquele valor. Dano emergente. Lucro cessante, são os dias que ele ficou parado. Então ali nós temos uma lógica melhor. Mas quando você pensa na acumulação do dano moral com o dano estético, do dano moral com o dano à imagem, do dano moral com o dano à intimidade, à vida privada e tantas outras hipóteses, aí, meu amigo, eu fico numa situação agora curiosa. Como nós vamos fazer esse cálculo? Por quê? Acumular dano moral com dano moral, fazer o cálculo da perda de uma chance, exigem do jurista outros elementos, porque aí voltamos para o código e para esse regramento reduzido, dessa essa concentração normativa, né? A lei só fala de coisas, digamos, básicas e essenciais, e aí não traz nenhum critério sobre cálculo indenizatório. Aí, tocando nesse assunto do dano moral, como é que a gente vai fazer para calcular o dano moral? Como é que a gente vai fazer para calcular a perda de uma chance, né? Quais são os critérios a serem utilizados? Não estão na lei. E isso hoje é mais importante. Salominho, colegas que estão conosco agora, muita atenção no que eu vou lhe dizer para o seu dia a dia prático. Isso é muito importante,
amigo, isso se torna mais importante, permita, pelo CPC de 2015. Porque a partir do CPC de 2015, as sentenças devem ser líquidas. Sim. As sentenças devem ser líquidas. Então, o juiz precisa prolatar uma sentença líquida. Se ela não for líquida, ela vai ser embargada. E aí surge um dado interessante. Se eu pedir um exemplo, né? Vou pegar o exemplo agora do acidente de trabalho. Se eu sou o advogado da vítima do acidente de trabalho, eu posso pedir dano material, dano moral, perda de uma chance, dano estético, dano à imagem. Olha o que está me ocorrendo. E aí eu formulei vários... E tem mais um na própria CLT, que é o dano existencial. Sim. Que a nova reforma da CLT traz lá, o dano existencial. E aí você veja que na petição inicial, o autor, né, da vítima do acidente de trabalho foi pedindo tudo isso. Ele foi pedindo. Beleza. Aí o juizão veio de lá na sentença, viu, Solomil? Aí o juiz veio assim: defiro as indenizações pedidas pelo autor e fixo o valor de, um exemplo, 80 mil reais, 100 mil reais. Peraí. Mas você fixou 80 mil reais a título do quê, Excelência? Porque tem 4, 5, 6 pedidos de indenizações. O senhor está dando 80 mil por cada uma? Não, estou fixando 80 mil por todas. Mas eu quero saber quanto foi que o senhor deu para cada uma. Porque, evidentemente, a sentença tem de ser líquida, primeiro aspecto. Segundo aspecto, eu posso me contentar com o valor que o senhor fixou para uma e não me contentar com o valor da outra. E aí eu posso recorrer parcialmente, interpor uma apelação parcial. Então, me parece que hoje é fundamental, tanto nas decisões de primeiro grau, quanto nas decisões de segundo grau, nos acórdãos, e as assessorias precisam estar muito ligadas nisso, que a cada pedido indenizatório seja fixado um valor. A cada pedido indenizatório seja fixado um valor. Não é possível uma condenação genérica. Não é possível fixar um valor que sirva, em linha de princípio, para uma coisa e outra, até porque a extensão de cada dano precisa ser verificada especificamente. Então, amigo, o que é que eu queria, antes de qualquer outra coisa, de falarmos agora quais são os critérios usados, né, para aferir essa indenização, mas antes disso, eu queria deixar como primeira mensagem: hoje o jurista precisa estar atento para cobrar do juiz, e o juiz, claro, para especificar seu trabalho, qualificar seu trabalho, de que a cada pedido indenizatório formulado há de corresponder uma indenização. A cada um. Porque ele não pode mais fixar valores genéricos indenizatórios. Essa foi uma prática do passado, infelizmente. Infelizmente, foi uma prática muito corriqueira. Mas agora superada, né, amigo? Sim, Cris. E você está falando aí, eu estou aqui também maquinando, né? Que isso eu vou trabalhar na nova era muito tranquilamente. Tem material sobre isso. Por quê? Porque eu vejo, Cris, dois detalhes, e um dos detalhes que está aqui na sua descrição é o seguinte: acumulação. Tem muito advogado que usa a expressão dano moral, quando na verdade a expressão dano moral ela já não tem mais cabimento. É dano extrapatrimonial, porque dentro do guarda-chuva do dano extrapatrimonial, a gente tem outros danos. Então, ó, como uma pessoa, eu vou dizer uma coisa aqui, como uma pessoa que está na assessoria há mais de 10 anos, que mexe com o processo todo santo dia, eu digo uma coisa a vocês: se vocês pegarem tudo, por exemplo, 3 danos, dano estético, dano moral e dano por perda de uma chance, e vocês não explicarem direito isso, não fizer o que o Cristiano está falando aí, que é cumular alguma coisa, se você botar tudo num saco, o juiz ele não vai te dar 100 mil reais, por exemplo. Ele não vai te dar. É pesado para a caneta, porque ele sabe que isso vai bater no TJ, vai ser pesado para o TJ. E o TJ sabe que isso vai para o STJ e o STJ diminui. Agora, olha a diferença. Me permite interromper. E você sabe que eu, pessoalmente, sou um crítico ferrenho dessas indenizações diminutas.
Eu acho que elas são aviltantes. Aviltantes. Decisão de juizado de primeira instância. De primeira instância em geral. A gente vê decisão fixando dano moral em R$ 2.000, em R$ 1.000. É vergonhoso. É melhor até, às vezes, vender. Não dá não, juiz. Não dá não. Agora, certa vez, conversando com um ministro do STJ, e eu perguntava a ele sobre esse tema, e eu dizia, mas ministro, por que serem tão econômicos, né? O que é que leva, o que é que conduz a essa recalcitrância tão grande? Aí ele me disse, não esqueça, Cristiano, e aí eu vou lembrar, viu, Salomão, embora, repito, eu esteja firme no sentido de que são diminutas as indenizações, mas a gente não pode esquecer um detalhe, amigo. A retroação. No caso do dano extra patrimonial, essa indenização retroage até a data do fato lesivo. E se você calcular que entre o fato lesivo e o trânsito em julgado demoram 5, 6, 7, 10 anos, você tem juros retroativos em 10 anos. E aí, consequentemente, ele me fez uma pergunta na hora, ele falou assim, olha, mas quanto é que você acha que deveria ser a indenização por morte de parente? Aí eu falei assim, morte de parente, os 500 mil. Aí ele falou, pois é. Aí eu falei, pois é, não, vocês dão 250. Aí ele falou, agora retroaja. Acrescente os juros e a correção. Eu falei, deve ficar perto de 500. Pois é. Então ele diz o seguinte, mas aí, o julgador leva em conta a retroação. E por isso é muito importante que o advogado, o defensor, o promotor estejam atentos a esses critérios. Até porque, não raro, o juiz esquece de usar o critério correto, né? Aplica um critério de juros ou de correção monetária indevido. Só para acrescentar, viu, Salomão? Só para trazer esse dado aqui para o nosso debate. E aí, juntando esse dado, pessoal, e é assim, ó, as prosas que eu tenho com o Cristiano é assim, a gente sai atravessando uma coisa na outra, mas no final a gente se entende. O que é que acontece? Então, vamos consertar a súmula 54. A súmula 54, para mim, ela é problemática. Porque você não pode incidir juros moratórios a partir do evento danoso. Porque você não sabe no dano moral quanto é que você deve. Essa súmula 54 ela foi criada para o dano material. Porque se eu pego, por exemplo, essa caixa aqui e quebro, eu tenho o valor exato dela. Agora, se eu publico uma notícia falsa sobre você, eu posso lhe pagar 10 mil e você não está satisfeito, você querer 20. Mas para mim, 10 era o ideal para você. Então, eu acho que os juros moratórios no dano moral a contar lá da indenização, ela é errado. Porque você nunca vai quitar lá na indenização, mesmo que você queira. Então, teria que ser a partir da quantificação que você tem um valor concreto. Uma suspeita de que você tem razão é a súmula 362, que diz que a correção monetária incide a partir do arbitramento. Tem que igualar duas. Tem que igualar duas. Serve para a sua tese. Né? Então, só para dizer, hoje a gente tem um sistema, então, pelo que você diz agora, amigo, eu nunca pensei nisso, né? Você acompanha o seu raciocínio. Mas pelo que você diz, o sistema está incoerente, né? Porque os juros estão retroagindo lá do fato lesivo, e aí a gente pode ter 10 anos de retroação, volto a dizer, não é incomum, não é. E a correção monetária incide desde a data do arbitramento, o que vai dar uma retroação bem menor. E vai dar uma correção monetária, se você vai corrigir monetariamente em cima de um juros que já está contando desde lá de trás também. Sim, agrava o valor da condenação. Sim, perfeito, perfeito. Mas aí, juntando tudo isso que a gente está falando aqui, o interessante aqui é o seguinte, você fala em cumulação. Então, assim, se o advogado junta tudo numa ideia de dano moral único, o juiz não vai te dar 100 mil. Agora, veja como fica mais fácil para o juiz. O juiz olha lá, tem um pedido de dano moral, um pedido de dano estético e um pedido de perda de uma chance, que são 3 indenizações, 3 fatos lesivos que são pagos por danos extrapatrimoniais, mas não se confundem. Agora veja se para o juiz não fica mais fácil dar 30, 30 e 40, por exemplo. E aí você forma os 100. Entendeu? Se você junta tudo no mesma sacola e fecha a sacola, você vai ganhar 30. Quando você bifurca, trifurca, quadrifurca isso, o juiz ele olha e vê capítulos. Ele vai ver capítulos de sentença ali. Então, para esse capítulo eu dei tanto. Para esse eu dei tanto. Até porque vai acontecer o que você falou, né? O cara pode estar satisfeito com um, não está satisfeito com o outro. Mas assim, pode manter um e reformar o outro. Perfeito, perfeito. Mas assim, nessa loucura, tem muito profissional
que muito juiz também, né, e muito advogado também, que faz o cálculo do dano moral meio que na loteria. Olha ali e fala, ó, esse caso aqui é X. Salomão, Né? uma visita ilustre do nosso Guilherme Saraiva. Guilherme, um abraço, Ah, amigo. Guilherme, grande amigo. E aí, o que acontece, Cris? Eu, quando estava escrevendo esse livro aqui, ó, o do dano moral, que eu vou atualizar, tá? Já estou avisando aqui, publicamente, quando fechar dia 20, as inscrições, eu vou atualizar, tá? E quem estiver inscrito pode ter uma surpresa, já está dito aqui em público. Então, aqui, ó, quando eu escrevi esse livro aqui, eu estava pesquisando e tinha um desembargador, eu acho que ele até já está aposentado, Dr. Gessé Torres. E ele fazia um texto muito bonito sobre o dano moral, e ele dizia que a gente não pode tratar o dano moral como a batata frita da promoção. E aí, por que a batata frita? Porque quando você vai para o fast food, você não pede a batata frita, você pede o hambúrguer. E a batata frita você ganha de brinde. Então as pessoas meio que quando vão falar de dano moral, como eles acham que a quantificação é aleatória, eles botam ali para fazer brinde. Só que assim, muito mais do que eu, você sabe que o STJ tem uma metodologia que ele está aplicando agora, né? Rapaz, eu gostei, eu não conhecia esse trecho e estou achando muito interessante, viu? Muito. O Gessé, né, essa ideia aí do batata frita, eu nunca tinha pensado. Amigo, claro, o dano moral não pode ser um apêndice das condenações, né? E ele precisa ter técnica. A gente ocupou os nossos estudos, ocupou, os cursos foram aí durante muito tempo ocupados com uma preocupação básica justificada. Qual era a preocupação? Como caracterizar o dano moral, né? Como é que ele se caracteriza? Dano moral. E aí surgiram essas inúmeras categorias às quais você fez referência, né? Dano moral, dano estético, dano à imagem, dano à intimidade, etc. Tá ótimo, tá tudo bem. Diferentes categorias, diferentes indenizações, tá tudo perfeito. Agora, depois que nós passamos por esse momento, depois que nós diferenciamos com segurança dano moral, dano material, foram surgindo novos, a perda de uma chance, agora já se fala em perda do tempo útil. No episódio agora da 1, 2, 3 milhas, a perda, a indenização pela frustração das férias. Perfeito! Eu estou vendo assim, grandes cenários para isso. E acho que hoje o jurista começa a entender melhor essas categorias, a vislumbrar, pelo menos, se não entender. Mas, amigo, como é que a gente quantifica? Como é que a gente põe no papel? Porque as indenizações, e eu insisto nisso, são pífias no Brasil. Como você falou, o juiz já pensa assim, eu não vou dar uma indenização muito alta, porque o tribunal vai baixar. E o tribunal pensa, eu também não vou levantar muito, porque o STJ vai e baixa, e não, nem se aplica a súmula 7 para discutir valor de dano moral em RESP. Nem se aplica, ou seja, o caminho ainda é um caminho mais, digamos assim, né, um caminho mais aberto, mais fácil. Então, meu amigo, precisava de um critério de fixação. Código Civil? Não tem. Nem o Código de Defesa do Consumidor tem também, que é uma norma muito mais específica, mas também não tem. E aí ficamos nesse limbo de qual critério vai ser utilizado para fixar, arbitrar o dano moral. Rios de tinta se derramaram e agora, nesses últimos anos, amigo, o STJ tem dado uma colaboração interessante. Essa colaboração, eu hei de lhe dizer, a mim, ela parece muito satisfatória, mas acho que os colegas precisam estudar e começar, do Salomão, a ter um pouco da paciência bíblica. O que é a paciência bíblica? É assim, você vai saber algo que o juiz não sabe, que o seu colega não sabe. Você vai ter informação, de acordo com a jurisprudência mais recente do STJ, que aquelas pessoas que estão ali na sua lead ou no seu grupo de relacionamento profissional, não tem. E aí, para aquelas outras pessoas, vai acontecer o quê? A frase sábia de Caetano Veloso é que nascido acha feio o que não é espelho e a mente apavora o que não é mesmo velho.
Então vai ter sempre alguém dizendo, isso é bobagem, isso é besteira, não tem aplicação. Não tem aplicação, quem criou foi a Corte Superior, que julga, em última instância, essa matéria. Mais ainda, tem uma aplicação prática larguíssima, enorme. E, para mim, o principal, onde é que está o fio da meada disso? Amigo, você que julga processo aí todos os dias de sua vida, o advogado que tenha domínio disso, ele vai conseguir colocar o juiz e o tribunal numa posição, na pior das hipóteses, para dizer pouco, desconfortável, porque o juiz e o tribunal vão ter que estudar para indeferir o que ele está pedindo. Na medida em que ele fez a conta e já apresentou o caminho para dizer, olha, minha indenização tem de ser maior. Se vocês aplicam, um exemplo, vocês estão acostumados a aplicar para esse tipo de dano aqui, o costume desse tribunal é aplicar, exemplo, 10 mil reais. Mas o meu caso tem um ingrediente que o deixa diferente. Eu estou lhe trazendo esse ingrediente, dizendo que se você aplicou 10 mil sem esse ingrediente, com esse ingrediente eu tenho que ir a 15, ilustrativamente. Então, eu acho que saber dominar essa tese tem uma vantagem prática enorme. E que tese é essa, né? Então, amigo, vamos falar agora do critério bifásico, dualista, criado pelo STJ, hoje, absolutamente pacífico. Os colegas daqui a pouco vão perguntar aqui, né? Daqui a pouco você vai estar recebendo aí nas mensagens. Doutor Salomão, onde está isso aí? Qual é a súmula? Não tem súmula, porque Não hoje tem. as turmas do STJ convergem quanto ao uso do critério dualista, bifásico. E como há uma convergência e não uma divergência, não cabe embargos de divergência. E não caber embargos de divergência, não vai ter a oportunidade de virar uma súmula. Então, a matéria está hoje tratada no STJ com convergência de suas turmas de direito público e turmas de direito privado, todas numa mesma vibe, numa mesma sintonia de que o cálculo do dano moral passa por duas etapas. Primeira fase e segunda fase. O que é que você acha disso? Eu acho isso fantástico, porque isso dá uma logicidade no sistema. Só que aí, Cris, antes da gente chegar nele, e eu não vou lhe segurar muito aqui, mas assim, antes da gente chegar nele, você estava falando aí, eu estava balançando a cabeça aqui, e assim, a gente comunga do mesmo raciocínio. E é interessante porque o advogado que não está preparado, né, aquele advogado que é adepto a modelo, né, porque é o que eu digo, quem faz petição com modelo recebe sentença com modelo. É ilusão você achar que o juiz vai pensar sempre na mesma petição, sempre em diversas petições com o mesmo raciocínio. O juiz também tem tempo, o juiz tem meta para cumprir. E se ele pegar uma petição igualzinha, como nos escritórios de massa, que rola muito, né? Ele vai aplicar a sentença igualzinha e tá tudo certo também. Quem dá modelo, recebe modelo, né? Quem dá modelo, recebe modelo. E aí uma coisa interessante, Cris, porque essa metodologia bifásica, ela faz com que o advogado ele tenha que mudar a forma como ele usa a jurisprudência. Perfeito. Porque os advogados hoje usam a jurisprudência para fazer uma marcação de valor. Então o advogado chega e faz assim, ó, seu juiz, essa empresa de telefonia aqui tem 65 casos que são iguais ao meu. Tá? Então aqui todos. Em todos, você deu 10 mil reais, então eu quero 10 mil reais. Então ele usa a jurisprudência como um ponto de marcação. Quando, na verdade, ele poderia usar a jurisprudência como um ponto de gatilho. Dizendo, olha, 10 mil para baixo você não pode me dar. Então agora vamos discutir para cima, né? É uma mola, um trampolim, vamos discutir para cima. 10 para baixo você não pode me dar. Primeira fase do método bifásico. E aí você dá um nó na cabeça do julgador. Porque você tirou a liberdade do julgador dele arbitrar, se ele for um cara do achômetro, para ele arbitrar pelo achômetro. Você está dando fundamento a ele, dizendo, julgador, presta atenção, de 10 mil é meu piso, porque todo mundo dá 10 mil. Se meu caso fosse simples, era 10. Mas meu caso agora é um pouquinho mais complexo. Então, vamos passar para a complexidade agora. Mais ou menos, né, Cris? Você que sabe muito mais do que eu, você, anos de estudo na frente, mais ou menos igual a sentença penal, né? Perfeito.
perfeito. É um critério muito próximo ao que a gente tem da dosimetria da pena no direito penal. E se aproxima demais, né? Deixa muito, muito assemelhado. E falando nisso, eu quero dizer que se aproxima tanto que até mesmo a forma de uso do critério bifásico, né? Eu acho que deve ter muita gente curiosa. Como é que usa o método bifásico? Então, vamos lá. Na primeira fase, o STJ prevê critérios pré-fixados. Critérios pré-fixados. Critérios que já estão antecipadamente definidos. A condição econômica da vítima, a condição econômica do agente, a repercussão social do fato e a gravidade. Então, condição social da vítima, condição social do agente, repercussão social e gravidade do fato. Estes critérios juntos devem ser avaliados pelo juiz e ele fixa um valor base. Base. Utilizar esse valor base, aí nós vamos para a segunda fase. E o STJ diz, o ideal é que o juiz diga qual é o valor base, para que ele permita que o tribunal faça o controle. Afinal de contas, viu, Salomão? O tribunal pode concordar com o valor base, discordar da segunda fase e tornar o valor base definitivo. Sim. Porque na segunda fase, agora é o que você acabou de mencionar, amigo. É exatamente aquilo que eu tinha alertado. A segunda fase é totalmente da criatividade do advogado. Ele vai ter que dizer na segunda fase o que torna aquele valor mais alto ou mais baixo. O advogado do autor vai dizer que é mais alto, do réu vai dizer que é mais baixo. Pronto. Nessa segunda fase, entram critérios aí personalíssimos da causa. Personalíssimos. Critérios específicos da causa. E aí, esses critérios vão ser analisados casuisticamente. Por exemplo, a reiteração do fato. Esse réu pratica muito esse fato, agora ele está na segunda fase. É uma situação corriqueira na sociedade. Trata-se de quem? Uma criança ou um adolescente? Ou trata-se de dados? Esses são dados muito importantes para a segunda fase. E aí, na segunda fase, o juiz vai dizer, olha, considerando isso, eu acrescento ou eu paro por aqui. Eu paro por aqui. A professora Maria Celina Bodan de Moraes, que tem o primeiro livro no Brasil que abordou o critério bifásico, uma obra muito interessante sobre os danos à pessoa humana. Danos à pessoa humana. E a professora Maria Celina diz que na segunda fase, nada impede, Salomão, que o juiz reduza. Que o juiz reduza. E ela dá um exemplo. Ela dá um exemplo de culpa exclusiva da vítima. Mas assim, é um caso de culpa exclusiva ou de culpa concorrente. Nada impede que, fixado o valor da primeira fase, na segunda o juiz diga assim, olha, mas aqui eu vou baixar. Eu vou baixar porque eu antevejo que o dano decorreu, de certo modo, em larga escala, por colaboração da vítima. Então, o que eu quero lhe dizer é que esse método bifásico ele tem uma grande vantagem. É a vantagem de dar mais segurança na conta. Esse cálculo será um cálculo mais seguro, mais bem feito, e, ao mesmo tempo, nós vamos ter aí uma forma mais fácil de ataque, de recurso dessas decisões que fixam valores de danos morais, que muitas vezes incomodam a todos, né? Todo mundo está se incomodando e dessa forma a gente vai ter um critério mais fácil. Então, olha, Carol Coutinho está conosco. Carol, um beijo carinhoso aí. Carol e Guilherme, os timoneiros aí da pós-graduação do SES, né, meu amigo? Conosco aqui. Sim, com certeza. E o pessoal da Tríade também está aqui, acabou de passar aqui. Querida Neide, Maria Celina Bodan de Moraes. Danos à pessoa humana. Tá também na bibliografia lá do Nova Era, que a gente vai passando essa bibliografia. Eu vou passar alguns livros que são livros necessários que vocês tenham aqui, ó, na prateleira, tá? Existem livros que são livros necessários, como, por exemplo, o grande sucesso que o professor Cristiano fez agora da execução de alimentos. É um livro necessário. Você tem que ter na sua biblioteca. Se você atua na área de família, você tem que ter. Se você atua na área de indenização, você tem que ter o da Maria Celina Bodan, com certeza, tá? É um clássico, é um livro que você tem que ter.
para você ter uma base. Então, por exemplo, isso que o Cristiano... Diga. Propôs esse critério, né? E o que o Cristiano está falando, a Maria Celina fala, acho que o livro dela é de 2003, se eu não estou enganado, uma das primeiras edições. Então, ela já fala nisso desde 2003. Tá? E aí, enquanto a gente tem essa doutrina tão evoluída, essa doutrina que traz uma segurança, né, para as partes, tem gente que fica ali batendo cabeça porque está tomando mero aborrecimento na cabeça. O mero aborrecimento é quando você constrói uma tese tão que você não chega nem a essa fase da quantificação, né? Essa bifurcação, esse bifásico. Você não chega nem até lá, né? Até porque muitas vezes o advogado ele quer somente alegar que teve o dano, não produzir nenhuma prova, nenhum elemento e simplesmente esperar uma sentença de procedência, né? Claro que eu não estou perdoando também equívocos eventuais nas próprias decisões. As decisões, às vezes, erram feio, por sinal. Mas é bom partilhar essa responsabilidade entre todos e dizer assim, olha, é que hoje, viu, Salomé, eu acho que o grande problema que nós vivemos hoje é que no mundo da informação, e todo mundo tem informação hoje, é o toque das mãos, né? É muito fácil ter informação. A pessoa abre o seu celular, está ali repleto de informações. No mundo da informação, a gente está esquecendo de ter conhecimento. E o conhecimento é exatamente a problematização, a verticalização, o aprofundamento da informação. Não dá para viver só de informação e dizer, olha, juiz, eu tenho informação aqui, eu quero dano moral por isso. Sim, mas o tribunal decidiu assim uma vez. Mas você não entendeu, não. É que aquele caso era outro, não era o seu. Você tem que me mostrar que o caso é igual. E o ônus de prova é seu. Sim. E o ônus de prova é seu. É você quem tem de se desincumbir disso e me trazer a prova de que efetivamente ocorreu. Então, acho que precisamos todos fazer um partilhamento de responsabilidades para, no final, dizer assim, o sistema está melhorando, mas todos precisam dar sua colaboração. Sim. Todos. Claro. Eu acho que, assim, o estudo, e assim, você dá aula em muita pós-graduação, derramando seu conhecimento, você tem uma carga de estudo muito grande, então você sabe exatamente o que eu estou falando. A palavra, muita gente não sabe, mas a palavra aluno, né? O A é 100 e o luno é luz. Então, a palavra aluno significa sem luz. Mas sem luz não é porque você não pagou a conta, não. É sem luz porque você não tem conhecimento. O conhecimento é o que te leva à luz. É o conhecimento que te tira da treva. E aí, Cris, ontem quando eu fiz o lançamento, estava fazendo a live de lançamento, conversando com o pessoal, e coincidentemente, antes da live eu estava passeando no Instagram, né, para me preparar, e eu vi um profissional da área jurídica fazendo a seguinte situação. Ele estava respondendo uma pergunta e a pessoa perguntava assim, você indica que a gente tem que estudar gestão, mas você não acha mais interessante eu fazer um curso, uma especialização para tentar ganhar mais? E a resposta dele foi a seguinte, tudo bem, você faz a sua especialização, aprende, eu continuo estudando gestão, eu te contrato e você ganha dinheiro para você e para mim. Olha que pensamento desvirtuado. Sabe por quê? Mesmo a pessoa que estuda gestão, ela tem que saber o conteúdo para saber se o empregado dela está fazendo direito ou não. Você entende? Então, assim, o estudar é sempre muito bom. Eu entendo que a gente tem uma vida super corrida, aquela correria toda. O Nova Era é nessa linha de raciocínio, a sua mentoria também é nessa linha de raciocínio, né? Aulas ali mais compactas, divididas em módulos, para que a pessoa possa adaptar a sua vida ali. Estou com 20 minutos agora, abre ali o aplicativo do Nova Era, vai dar uma estudada sobre um determinado tema. Ou, poxa, aconteceu, eu estou com um problema aqui, acabou de chegar um cliente aqui com publicação indevida. Chega ali, dá uma olhada na publicação indevida, né? E identifica rapidamente. O Luiz Cláudio está perguntando aqui, ó. A função punitiva e educativa deve ser mais eficaz, pois ainda hoje é mais barato para as grandes empresas pagar indenizações baixas do que investir no aprimoramento do seu serviço. Luiz, meu amigo, excelente. Quando eu fiz a publicação desse livro aqui, ó, em 2008, eu fiz um levantamento e uma ação de indenização aqui na Bahia, no juizado, na época,
ele levava 2 anos, entre 2 anos e 2 anos e meio da petição inicial ao trânsito em julgado. Então você bota aí 720 dias. A média de valor da indenização era mais ou menos R$ 2.000. Então vamos ajustar 2.100 de indenização para 700 dias. Dá R$ 3 por dia. Então isso já entrou no caixa da empresa. E eu concordo com você. Mas, para a gente chegar numa indenização punitiva, a gente tem que fazer a construção do método bifásico. O método bifásico serve até para isso, né? Até para que você possa ter uma construção mais ampliativa. Por exemplo, o método bifásico ajuda muito o dano moral difuso e coletivo, Salomão. Sim. O método bifásico ajuda muito o dano social. Então, o dano moral difuso e coletivo, o dano social. Muito boa pergunta, Luiz Cláudio. Um dos nossos timoneiros aí da Tríade. Quem não conhece a Tríade tem que ir lá acompanhar no site Tríade. Tríade o quê, Luiz Cláudio? Tríade cursos, eu acho. Tríade curso ou Tríade eventos, né? E cheia sempre de grandes eventos. Inclusive em São Paulo, assim, esse mês agora é um grande evento lá sobre a efetividade do crédito. Tá um sucesso, viu? Eu já soube informação, tá um sucesso. Cristiano lá presencial em São Paulo. Então, se você é de São Paulo ou de região, garanta logo, porque tem limite de espaço. Não vai ter virtual ou vai ter virtual? Vai ter virtual, online. Junto. Vai ter virtual. Então, se você quiser estar lá presente, garanta logo, porque o espaço ele é limitado. E já tá assim, ó, a vento e poupa. Tá? Cris, são 8 horas. Eu não vou te segurar mais, tá? Vai descansar, meu querido amigo. O Renato Russo, nós temos todo o tempo do mundo. Temos todo o tempo do mundo, sim. Mas vai descansar. Dia foi corrido. Muito obrigado de coração. Antes só eu quero deixar um aviso para a galera que está chegando aqui, está vendo o endereço meu aqui embaixo, salomonrezadar.com.br, é porque o Nova Era Nova Era da Responsabilidade Civil, tá com inscrições abertas, tá? Então dá uma chegada lá no perfil, lá na página, você vai ver, e lá tem um preço. Agora aqui vem um grande detalhe, lá tem um preço. Só que o Cristiano Chaves, ele me pediu para fazer um cupom para a galera que está aqui na live. Então, eu vou inserir já no checklist um cupom, Professor Cristiano Chaves. Vai estar lá um cupom, você não precisa mexer em nada, você vai ter 10% de desconto do preço, ou seja, o preço já está calculado, tá? O preço já está calculado lá. Então, fiquem à vontade, quando acabar aqui a live, dá um pulo lá na página, conhece, vê se te interessa e seja muito bem-vindo. Aproveite que a gente ainda tem espaço para diversos bônus, viu, Cris? Amigo, tem diversos bônus. Vou fazer um registro aqui. Essa proposta do Nova Era, ela é oportuna por diversos motivos. Oportuna, primeiro, porque diz respeito, eu comecei essa noite falando disso, diz respeito à matéria mais presente nos tribunais. O maior volume, 72%, você aqui anunciou nessa noite de demandas que tramitam na justiça. Segundo, oportuna porque vai atualizar o jurista com aquilo que ele precisa ter de informação na prática, no dia a dia. Não é um curso de teoria da responsabilidade civil, mas de responsabilidade civil naquilo que efetivamente precisa ser focado. E terceiro, amigo, porque como a responsabilidade civil hoje é muito mais jurisprudencial do que legislativa, viu, amigo? Muito mais jurisprudencial do que legislativa. Então, sem dúvida alguma, é um curso oportuno. E todo mundo aproveitando a nova era da responsabilidade civil. Obrigado, Cris, pela sua presença. É uma alegria enorme lhe ver aqui nos meios digitais. Vamos marcar para sair, viu? Não suma, não. Tá bom? Vá tomar seu café, vai descansar, que eu sei que você chegou corrido para cá, para a live. Em cima da hora. Pessoal, beijo para todo mundo. Amanhã eu tô aqui batendo um papo com vocês sozinho. Cris, obrigado por tudo. Beijão. Fui.